trabalham para si próprias. Faz a lição, anota aí. Seguinte, para contar, a ideia quando eu fiz o MSP50 era de primeiro perguntar, daqui quem leu o MSP50? E o mais 50 também? Também, eu respondo do jeito que leu. Então, para vocês terem ideia do que o projeto acabou virando, quando a gente estava fazendo o primeiro, eu falei, o Maurício perguntou, tem muita gente ainda? Eu falei, muita gente ficou aí fora. Porque além de eu querer pegar gente de todos os estados, o máximo de estados possíveis, eu tinha outra coisa, eu queria que o livro tivesse vários estilos diferentes. Então tem desenho de super-herói, tem desenho de quadrinho europeu, tem desenho de underground, tem desenho de quadrinho infantil, tem desenho de tira, tem chargista, tem caricaturista, isso tudo, cada um é um estilo. Então a ideia era que tivesse o máximo de estilos diferentes. Aí eu falei, muita gente sobrou, porque quem gosta de quadrinho aqui sabe que só de brasileiro desenho de super-herói dá para fazer 2 livros desses, fácil. Mas aí o livro não teria variedade, que é o que eu queria. Aí a gente fez o segundo, que é o MSP mais 50, que era para ser o último. Era para ser o último, efetivamente. Aí começaram a chegar as artes, e foi no finalzinho do primeiro, no início do segundo, que eu descobri como usar uma ferramentazinha chamada Twitter. Quem quiser, se deve me seguir. Porque aí eu comecei a fazer uma brincadeira. Falei assim, hoje eu vou divulgar quem são os eleitos do... E comecei uma brincadeira. E o pessoal começou a dar RT e escrever. E aí o Maurício entra na sala e fala, se não ouvir aí quem é o cara? Eu, calma, não. Aí eu falei, esse negócio está pegando um vulto maior do que eu imaginava. E no segundo teve todo o esquema de eu soltar previews das HQs de cada um e tal. E chegou num ponto que um dia a gente ficou na capa, né, mas dos 4 principais portais, do UOL, do Terra, do G1 e do R7. Eu efetivamente dei 8 páginas diferentes para cada portal e soltei a capa. E aí todo mundo divulgou e foi barato. E aí era para fazer o segundo, né? Eu estava só no segundo e estava nesse negócio dos previews. Bom, isso entra na sala, eu não vou lembrar de qual preview, acho que era do Caco D'Angelo. Preview de uma história linda do gato, que é um mingau. Uma história maravilhosa. O Maurício entrou na minha sala, falou assim, Damos, que você está cansado? Mas você vai ter que fazer o terceiro. Eu falei, como assim? Ele falou, tem mais 50? Vocês sabem, tem mais 50? Bom, foi um monte. Ele falou, faz mais um. Eu falei, então vamos fazer o terceiro. Vamos ver se até o final da palestra eu revelo o nome do livro, todo mundo quer saber como é que vai ser e tal. Vamos pensar se a gente revela aqui, já cai no Twitter logo. Na hora que eu falar, quando eu sair já está lá, o Sidney Guzman falou, junto com o Maurício e tal. Mas o que eu queria abordar, Maurício, é o seguinte, que esses livros mostraram para mim, e para mim como leitor, como editor, e para o Maurício como criador, o tanto de possibilidade que os teus personagens oferecem. Porque tem história de ficção científica nacional, tem história de terror, entre aspas, com o Fernandinho. Isso fez você, um criador veterano, enxergar novos caminhos para a gente seguir? Se eu fosse editor, eu lançava uma revista com esse pessoal semi-periódico, permanente. Como tem aquela revista pequena, a gente... Quando eu for editor, talvez eu faça isso. Ó, aí é o Porque o nosso público, primeiro, merece material de qualidade como esse. Segundo, os autores merecem ser conhecidos, mais reconhecidos. Terceiro, a história em quadrinhos, a parte de ser arte, a parte de ser comunicação, ela é um negócio também. E pode ser um negócio de explotação, inclusive. E hoje, a história em quadrinhos, no mundo inteiro, está revelando novos valores, novas tendências, coisas novas. Então, por que não a gente virar um exportador de histórias em quadrinhos e não de desenhista de histórias em quadrinhos? O desenhista não gosta de estar indo no exterior, ou estar trabalhando só no exterior. Ele gostaria, todos nós, brasileiros, gostaríamos de, na nossa terra, mostrar o nosso trabalho para a nossa gente, nossa família,
para nossa esposa, nossos filhos, nossa namorada, qualquer coisa assim. Então, eu quero dar uma virada nisso. Eu quero ver se nós podemos virar isso, valorizar o trabalho do artista brasileiro. E olha, veja bem, o pessoal brasileiro fala, você está falando isso, você está plantando concorrentes. De concorrente. Quem fizer um trabalho bem feito vai ter um lugar ao sol. Então, e tem sol para todo mundo, gente. Tem o solzão danado aí para iluminar qualquer mente privilegiada, mãozinha privilegiada, que possa fazer um trabalho, uma história em quadrinhos, universal. Preferência uma mensagem universal. Com cuidado e com objetivo, com foco, com público determinado. Então, temos um tesouro. Temos mais um tesouro para exportar. Se eu puder ajudar nisso, estamos começando. Se eu puder continuar ajudando, montar um esquema para a gente continuar com isso, nós vamos exportar também bastante história em quadrinhos. Que pré-sal que é nada. É pré-quadrinho. Sem desmerecer o pré-sal. Mas é que tudo tem seu tempo. Na hora que você senta e quer devagar, que você quer aprender, que você quer se distrair e tudo mais, você esquece um pouquinho do petróleo e vai para o quadrinho. Como eles falaram do pessoal, tem uma pessoa que efetivamente falou para o Maurício que, pô, você não está criando concorrentes com esse livro. Porque na verdade isso foi uma coisa que eu pedi para o Maurício, ele topou na hora e falou, Maurício, eu quero colocar no final do livro uma mini biografia de cada autor, com o site de cada autor, o blog de cada autor, para que seja divulgado. Porque efetivamente aqui tem muito leitor de quadrinho, mas quem trabalha com quadrinhos sabe que a imensa maioria de leitores de quadrinhos do país lê só Maurício de Souza, certo? Ele é super-herói, europeu, é mesmo? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, quem acompanha o Universal aqui sabe, por mês saem 120 títulos nas bancas e livrarias. Eu estou falando só de bancas agora, tá? Dos 120, 14 são do Maurício, 15 títulos são do Maurício. Esses 15, mensalmente, respondem por 86% das vendas do mercado. 15 são 86. 105 são 14. Então, assim, e aí quando eu resolvi fazer o livro e pedi para o Maurício, eu falei, Maurício, a ideia é botar esses caras todos na maior, isso aqui, na boa, é a maior vitrine que o quadrinho nacional já teve. Porque é o Maurício apresentando um monte de gente. E eu estou muito feliz demais de saber que tem autores que pegaram freelas e já foram convidados para fazer álbuns por causa do trabalho apresentado aqui. Então, se a gente pudesse dar uma chance, uma oportunidade. E o Maurício foi super legal de falar, toca o barco, bota os endereços. Então, por isso que veio a questão da concorrência, que não é concorrência. Então, tem espaço para todo mundo. Eu acho que nós temos que caminhar no sentido de que o público, cada vez mais habituado a ler história em quadrinhos, ele não vai deixar de ler uma história que ele gosta para ler outra. O público que lê história em quadrinhos lê uma, duas, três, quatro, lê mais de uma revista, mesmo que seja tão caro, né? Uma vez que as editoras conseguem manter os preços bem abaixo aí. Mas dá para ler mais uma revista, eu lia um monte de revistas ao mesmo tempo. Então não haverá uma queda. Vamos dizer que venda tanto de revista, um número determinado. Se nós tivermos mais autores, esses autores vão se sobrepor, vão vender, vão se somar ao que nós vendemos. E, ao mesmo tempo, vão começar a acostumar novos leitores a lerem história em quadrinhos. Nós estamos criando um fenômeno aqui, eu acho que no Japão também existe isso, né? E leitura de história em quadrinhos em ascensão. Enquanto que
maioria dos países, principalmente alguns europeus, por falta de criança, a leitura cerebral é um pouquinho, ou às vezes também porque os editores não acreditam, por qualquer motivo não acreditam, aqui está acontecendo ao contrário. E ainda nós estamos provocando, rebatendo o fenômeno fora daqui. Nós estamos já exportando nosso material. Nós estamos já com mais de 30 países publicando nosso material também. E uma curiosidade, vocês conhecem o nosso personagem mais poderoso, mais forte, que é a Mônica, com seu coelhinho. Mônica com o coelhinho. Sansão. O personagem mais poderoso na história em quadrinhos, ou que venderia mais, é a Mônica. Mas no exterior, quem vende mais não é a Mônica. Quem vende mais é o... Não. Não. Ninguém acertou? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho já está em 32 idiomas diferentes. Ele pode estar pendurado lá no Milan, ele pode estar numa fase ruim, ele pode não estar na seleção. Na história em quadrinhos, ele virou um super personagem no mundo inteiro, de história em quadrinhos, com tiras distribuídas pelo sindicato americano, no mundo inteiro. Estamos praticamente em todos os países do mundo com o Ronaldinho Gaúcho. Pra você ter uma ideia, o Ronaldinho tem 32 idiomas, a Mônica está só em 20. Entendeu? 20 é legal. Mas, de qualquer maneira, isso mostra também a possibilidade possibilidade de exportação. Da exportação do desenhista, que vai criar o produto para o público, e principalmente o produto universal, o produto que vai poder ser vendido na Ásia, no Ocidente, na Europa, na África. Tem que ter alguns cuidados, o autor, para não sair com material ferindo sustentabilidade, se ele quer realmente percorrer o mundo, né? Com alguns cuidadozinhos que são mínimos, que nós temos no nosso estúdio, e eu sempre sugiro que o pessoal que está fazendo por aí história de quadrinhos para exploração tenha também. Com esses cuidados, sem dúvida, nós podemos realmente sonhar com a grande exportação de material e arte. Isso é arte, é comunicação, é Brasil, são hábitos brasileiros. Imagine o Chico Bento. Chico Bento está por aí, falando diversos idiomas, em caipirês, imagine. Imagina o caipira russo, né? Grego. É pior que tem mesmo. O Chico Bento é queridíssimo na Itália, por exemplo. Na Itália é super querido. Na China. Tem uma curiosidade sobre o... que não é só do MSP 50, mas também que aqui tem leitura da turma da Mônica Jovem, né? Tem, né? Tem. Tá lá. Então, mas o que o pessoal mais gosta da turma da Mônica Jovem são as capas. As capas e as quartas capas. O rapaz que desenha é daqui do Rio, e agora está em São Paulo com a gente, ele é o Zazo. É o Zazo. Tipo, ele é bom em mangá. É, isso mesmo. Aí ele desenha faz muito tempo, e aconteceu com ele a mesma história que aconteceu com um dos autores do MSP 50, que é o Eduardo Medeiros, que também já desenha no mercado exterior, é um cara muito bom e tal. Que eles ouviram da família assim: ah, você vai fazer a história do Maurício? Agora você é quadrinista.